Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma aulinha sobre circunferência trigonométrica e hoje vamos falar sobre o seno e o cosseno na nossa circunferência, ok? Vamos fazer uma leve revisãozinha sobre o plano cartesiano, que a gente vai utilizar um pouco disso para estudar o nosso seno e o cosseno, ok? Então, a gente tem o nosso plano cartesiano aqui, eixo Y, eixo X e alguns pontos. Vamos colocar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. Então, o nosso par ordenado, ele é dado da seguinte forma. O primeiro elemento do par ordenado é o nosso elemento no eixo X. O segundo elemento no par ordenado é o nosso elemento no eixo Y, ok? Então, vamos colocar o ponto P. Nosso ponto P no eixo X, ele vale 2. E no eixo Y, ele vale menos 1. Então, ele está no 2, aqui no eixo X, e no menos 1 no nosso eixo Y. Ok? Então, o nosso ponto P se encontra aqui, certo? Então, a gente pode notar que o valor da nossa primeira coordenada é a distância entre a nossa origem e o ponto com relação ao eixo X do nosso pontinho P, ok? Então, vamos fazer o mesmo para os pontos Q, R e S. Então, vamos lá. O nosso ponto Q, no eixo X, ele tem o valor de 1. No eixo Y, ele tem o valor de 2. Então, vamos colocar aqui. Então, no eixo X, ele vale 1. Aqui. E no eixo Y, ele vale 2. Logo, o nosso ponto Q está localizado logo aqui em cima. Ok? Então, vamos para o nosso ponto R. Nosso ponto R, no eixo X, ele tem o valor de menos 3. No eixo Y, ele tem o valor de 1. Então, ele está localizado aqui. Vamos lá. Ok. Então, o nosso ponto R está localizado aqui no nosso plano cartesiano. O nosso ponto S, no eixo X, ele tem coordenada em menos 1. No eixo Y, a coordenada em menos 3. Então, vamos colocar ele aqui. Ok. Então, aqui é o nosso ponto S. Então, o que a gente pode observar? Com relação ao eixo Y, a distância do ponto S até a origem é de 3 unidades. A distância com relação ao eixo Y do ponto Q até a origem é de 2 unidades, e assim sucessivamente, tá? A gente vai precisar disso para definir a distância quando a gente quer falar sobre seno e cosseno na circunferência, ok? Então, vamos lá para o próximo assunto. Então, vamos falar sobre seno e cosseno definitivamente agora. Então, vamos imaginar a nossa circunferência trigonométrica, que a gente já conhece, e um ponto A de coordenadas M e N, ok? Então, vamos ver em quais pontinhos ele está. Como o nosso primeiro par ordenado é o M, então, o valor dele no eixo X vale M, ok? Então, a distância entre o pontinho A com relação à medida aqui, com relação à origem, é de M. Essa distânciazinha aqui vale M, ok? Agora, a nossa segunda coordenada, ela é em relação ao eixo Y. Então, ele vai encontrar aqui, quando a gente faz a projeção para o eixo Y, um pontinho no valor N. Então, a distância, essa distância aqui, no nosso eixo Y, vale N, ok? Beleza, mas o que isso tem a ver com seno e cosseno? Então, vamos lá. A gente sabe que o raio da nossa circunferência vale 1, né? Então, a gente tem esse raio aqui, que liga o nosso pontinho A com a origem do plano cartesiano. E essa medida é igual a 1, certo? Olha aqui, se a gente botar um
um arco aqui, um ângulo, nosso ângulo alfa aqui. Aqui não parece um triângulo, retângulo? Onde esse ângulo aqui é de 90 graus. Parece, não parece? Então, vamos lá que eu dei uma amplificada nele aqui. Então, a gente tem o nosso ponto, a medida M, a medida N, e a gente tem esse triângulo aqui. Ok? E eu amplifiquei ele para cá. Então, o que a gente tem? Um triângulo retângulo, com o nosso ângulo reto aqui, e um ângulo alfa aqui, que a gente não sabe ainda, a gente não precisa determinar ele agora. Qual que é a medida desse lado aqui do nosso triângulo, da nossa hipotenusa? É igual a 1, né? Porque o raio da nossa circunferência trigonométrica é igual a 1. Qual é a medida desse cateto? Ó, esse cateto tem essa medida aqui. E lembra como que a gente viu quanto valia essa medida? Aqui valia exatamente M. Então, a medida desse cateto é M, e a desse cateto aqui é a mesma medida dessa partezinha aqui, que no caso é o nosso N. Ok? Então, vamos calcular o seno e o cosseno desse ângulo nesse triângulo retângulo. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa é exatamente o cateto que está à frente dele. Então, é N, ok? Então, o cateto oposto a alfa é N e a hipotenusa, 1. N dividido por 1, N, ok? Vamos desconsiderar essa parte aqui para ficar melhor, ficar menos feio. Ok. Então, a gente calculou o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, N dividido por 1, N. E o cosseno do nosso ângulo, cosseno de alfa, é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que faz parte do ângulo. Então, o ladinho de cateto que faz parte do ângulo alfa é o ladinho, o cateto, que tem medida igual a M. E a nossa hipotenusa igual a 1, M dividido por 1, M. Ok. Então, a gente consegue visualizar que o seno do nosso alfa é exatamente a medida desse ladinho, é exatamente essa medida. E o cosseno do nosso alfa é exatamente essa medida, que no caso seria essa. Ou seja, o seno do nosso alfa é dado por essa medida aqui. Então, o cosseno do nosso alfa é igual a M. E a gente conseguiu ver também que o seno do alfa é essa medida. Então, o seno do nosso alfa é igual a N. Então, a projeção com relação ao eixo X em um ponto é exatamente, o valor dessa projeção vai ser exatamente o cosseno desse arco que a gente quer. E a projeção com relação ao eixo Y vai ser o nosso seno desse arco, ok? Com isso, a gente pode ver que o seno vai estar, de qualquer arco, vai estar entre menos 1 e 1, e o cosseno também, né? Por quê? Porque os nossos eixos, na circunferência, eles são limitados pelos pontos 1, menos 1, 1 e menos 1, que é o raio da nossa circunferência. Então, o nosso seno está entre menos 1 e 1, e o cosseno é sempre entre menos 1 e 1. Além disso, a gente diz que o nosso eixo X é o nosso eixo dos cossenos, e o nosso eixo Y é o nosso eixo dos senos. Por quê? Porque não é pelo eixo X que a gente determina o nosso cosseno, por isso que o nosso eixo X é denominado como eixos dos cossenos. E o nosso eixo Y é onde a gente encontra o seno. Por isso, o eixo Y é denominado eixo dos senos. Ok? Como que a gente faz para lembrar isso? Qual eixo que representa qual valor? Então, vamos falar assim.
Com sono, deitado, cosseno. Sem sono, em pé, seno. Então, quando o eixo for deitado, com sono, é o nosso cosseno. Quando o eixo for vertical, em pezinho, é o nosso sem sono, no caso, o nosso seno. Ok? Depois disso, vamos determinar quais são os sinais do seno e do cosseno em cada quadrante, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho um arco alfa 1 no primeiro quadrante, quando eu faço a projeção dele com relação ao eixo x, a gente vai ter esse valor aqui, ok? E esse valor é o quê? Positivo ou negativo? Esse valor é positivo, né? Porque ele está no sentido positivo do eixo x. Então, a gente tem que o nosso cosseno de alfa 1 vai ser positivo. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, ok? Agora, e se a gente projetar com relação ao eixo y? Então, a gente vai ter o valorzinho do nosso seno aqui, certo? Então, aqui é o nosso valor de seno. E ele é positivo ou negativo nessa parte do nosso eixo y? Ele é positivo, porque ele está diretamente na parte positiva do eixo y. Então, no primeiro quadrante, o seno também é positivo, ok? E se a gente tem um alfa no segundo quadrante? Então, o nosso alfa 2, ele está no segundo quadrante. Vamos fazer, então, a projeção dele sobre o eixo dos cossenos. E a gente vai ter o valor de cosseno aqui, ok? Essa parte do nosso eixo está na parte positiva ou negativa do eixo do x? Está na parte negativa, porque ele está depois da nossa origem, na parte negativa do eixo x. Então, o nosso cosseno aqui, no segundo quadrante, o nosso cosseno vai ser negativo, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa, a projeção agora sobre o eixo dos senos, o eixo y. Então, a gente obtém essa medida aqui. Essa medida aqui, ela vai ser positiva, porque ela está exatamente na parte positiva do eixo dos senos. Então, no segundo quadrante, o nosso seno também vai ser positivo, ok? Então, vamos para o nosso terceiro quadrante. Então, o nosso arco agora está o arco alfa 3. Nosso arco alfa 3, ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, então, a gente vai fazer a projeção também da mesma forma como a gente fez para os outros. Projeção com relação ao eixo x. Essa nossa medida é a medida do nosso cosseno. A gente pode perceber que aqui ele também está na parte negativa do eixo dos cossenos. Então, no terceiro quadrante, o nosso cosseno também vai ser negativo. Ok? O mesmo para o seno. O nosso seno aqui, a gente vai fazer a projeção. Então, essa é a medida do nosso seno. O nosso seno no terceiro quadrante vai ser negativo, porque ele está na parte negativa do eixo y, na parte negativa no eixo dos senos. Então, no nosso terceiro quadrante, o nosso seno é negativo, ok? Vamos para o último quadrante. Então, a gente vai ter um alfa 4 aqui. Um alfa 4. Ok? Então, vamos fazer a mesma coisa. A nossa projeção do alfa 4 no eixo dos cossenos, a gente vai ter essa medida aqui, ok? Essa medida, ela vai ser positiva porque ela está na parte positiva do eixo dos cossenos. Então, no quarto quadrante, o nosso cosseno é positivo, ok? O mesmo agora para a projeção do nosso eixo dos senos. Essa vai ser a nossa medida do seno e essa medida está na parte negativa do eixo dos senos. Então, no quarto quadrante, o nosso seno é negativo, ok? Com relação a isso daqui, o seno, o sinal do nosso seno, no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. No segundo quadrante, ele vai ser positivo também. No terceiro quadrante, ele é negativo. E no quarto quadrante, ele é negativo.
certo? Dá para perceber, né? Porque esses dois quadrantes, a parte do eixo y é sempre positiva. E nesses dois quadrantes, a parte no eixo y é sempre negativa, ok? Agora, com relação aos sinais do nosso cosseno. No primeiro quadrante, o nosso cosseno é positivo. No segundo quadrante, o nosso cosseno é negativo. No terceiro quadrante, é negativo. E no quarto quadrante, positivo. E dá para perceber aqui também que o nosso cosseno, ele vai estar sempre na parte positiva do eixo x no primeiro e no quarto quadrante, certo? E ele está sempre na parte negativa do eixo x no terceiro e no segundo quadrante, ok? Então, a gente vai ter esses sinais para o nosso seno e cosseno, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre simetria de arcos, tá? Então, simetria a gente pode imaginar como sendo o reflexo num espelho, da forma mais simples possível de explicar, tá? Por exemplo, vamos imaginar aqui que o nosso arco de medida alfa, ele tá na frente de um espelho, e o espelho é exatamente o eixo y, tá? Então, ele vai se ver com relação ao eixo y. Então, a gente tem um arco simétrico com relação ao eixo y. Então, é o arco que bate diretamente ao outro lado da circunferência com relação ao nosso eixo y. A gente tem outra simetria também, que é a simetria com relação ao eixo x. Então, a gente vai colocar ele aqui. Então, a gente vai fazer uma simetria como se o eixo x agora fosse um espelho. Então, a nossa simetria, ela parte daqui e vai bater diretamente no próximo valor aqui na circunferência. E a gente tem mais uma simetria, só que agora com relação à nossa origem. Então, vamos imaginar que tem um espelho aqui, nosso espelhinho aqui. E ele vai ver o nosso arco alfa nessa posição, dessa seguinte forma. Ok? Então, um arco alfa, ele tem 3 simétricos. O simétrico com relação ao eixo y, nosso alfa 1. Um simétrico com relação à origem, alfa 2. E um simétrico com relação ao eixo x, nosso alfa 3. Ok? Então, vamos imaginar. Essa medida tem exatamente essa medida. Então, como que a gente determina o alfa 1 sabendo o valor de alfa? Vamos ver aqui, ó. Se a gente caminhar meia circunferência e voltar mais o valor de alfa, mais o valor dessa medida, a gente cai exatamente no valor de alfa 1, né? Então, a gente anda uma meia circunferência e volta a medida alfa. Então, para o alfa 1, a gente vai ter que caminhar π, meia circunferência, e voltar a medida de alfa, ok? Agora, vamos para o nosso alfa 2. O nosso alfa 2, a gente andou meia circunferência, andou π, e andou mais uma quantidade equivalente a alfa. Então, a gente andou π mais alfa para chegar no nosso alfa 2. Então, o alfa 2 é π mais alfa, ok? Agora, o nosso alfa 3. O nosso alfa 3, a gente vai caminhar. Tudo. Bateu aqui. Caminhamos 2π, 360 graus. E voltamos alfa. Então, a gente vai caminhar a circunferência toda e voltar alfa. E a gente vai cair exatamente no nosso alfa 3, no nosso simétrico com relação a x. Então, o nosso alfa 3 vai ser 2π menos alfa. Ok? Então, é dessa forma que a gente vai descobrir os simétricos de um arco alfa. Então, o simétrico com relação ao eixo y é dado por π menos alfa. O simétrico com relação à origem é dado por π mais alfa. E o simétrico com relação a x
é dado por 2π menos alfa, ok? Então, beleza, encontramos o simétrico, já sabemos como calcular. Então, vamos a um exercício. Então, exemplo. Encontre o arco simétrico, os arcos simétricos, no caso, ao arco de π sobre 4, ao arco de 45 graus. Então, vamos à resolução. Então, vamos lá. A gente tem aqui o arco de π sobre 4, de 45 graus, e vamos encontrar os simétricos dele. Então, vamos passar a simetria com relação ao eixo y, então a gente vai calcular ele quando ele bate aqui, ok? Vamos calcular com relação à origem. Então, a gente tem que passar pela origem. Não sei. A gente vai passar pela origem, e é exatamente o valor que ele parar aqui. E vamos passar ele com relação ao eixo x também. E nesse caso, é esse valor aqui, ok? Então, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro arco simétrico ao arco de π sobre 4. Então, a gente sabe que o nosso arco simétrico com relação a y é dado por π menos alfa. Então, vamos colocar aqui, ó, o primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, o nosso primeiro, ele é dado por π menos alfa. O nosso alfa, no caso, vale π sobre 4. Então, a gente vai ter π menos π sobre 4. E isso vai dar... Isso vai dar 4π menos π, 3π sobre 4. Ok? Então, a gente tem o simétrico aqui, 3π sobre 4. O nosso segundo simétrico aqui. Agora, o simétrico com relação à origem, tá? Então, a gente vai calcular isso daqui. Ele é dado por π mais alfa. Então, ele é dado por π mais alfa. O nosso alfa mede 45 graus, no caso, π sobre 4. Então, π mais π sobre 4, que é igual a 4π mais π, tudo isso sobre 4. Ou seja, 5π sobre 4, ok? Então, o nosso simétrico com relação à origem é o arco de 5π sobre 4. O nosso terceiro simétrico aqui. Nosso terceiro simétrico, ele é dado com relação ao eixo x, então ele é calculado por 2π menos alfa. O nosso alfa é π sobre 4. Então, a gente vai ter 2π menos π sobre 4. E isso vai ser 8π menos π sobre tudo isso sobre 4, que é igual a 7π sobre 4. Ok, então a gente encontrou todos os simétricos com relação a π sobre 4. E ainda a gente pode encontrar esse valor aqui em graus. Então, 3π sobre 4 é o mesmo que 135, ou seja, 3 vezes 180 dividido por 4 é igual a 135. 5π dividido por 4 é igual a 225 graus, ou seja, 5 vezes 180 dividido por 4. E o nosso terceiro simétrico, ele pode ser dado também como 315 graus, porque é 7 vezes 180 dividido por 4, ok? Então, a gente tem aqui que os nossos simétricos de 45 graus são 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4, ok? Beleza, encontramos os nossos simétricos. Então, vamos para um próximo exemplo. Vamos para o nosso exemplo 3 aqui. Ok, então a gente já determinou o valor de cada um dos simétricos. Agora o exemplo 2 está pedindo. Determine o valor do seno e do cosseno dos arcos obtidos no exemplo 1, sabendo que
seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Ok. A gente já encontrou que os senos são 3π sobre 4, ou seja, de 135 graus, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, vamos calcular primeiro o seno e o cosseno de 3π sobre 4. Então, vamos aqui calcular o seno e o cosseno de 3π sobre 4. A gente sabe que o nosso seno e o cosseno é dado por essas medidas, né, que a gente viu desde o comecinho dessa aula. Então, aqui é o nosso cosseno de π sobre 4 e aqui é o nosso seno de π sobre 4, ok? E o nosso simétrico, 3π sobre 4, ele tá exatamente aqui, né? Ok, tá exatamente aqui. E aí, como que a gente calcula o seno e o cosseno, sabendo o seno e o cosseno de π sobre 4? Então, a gente também sabe que nesse quadrante, o nosso cosseno ele é dado dessa forma aqui também. Essa medida aqui. Essa medida é exatamente igual a essa medida, certo? E essa medida aqui, ela é igual para os dois, é em comum para os dois arcos, certo? Então, o nosso seno de 3π sobre 4, que é esse valor aqui, ele vai ser igual ao seno de π sobre 4, certo? Então, essa medida aqui, como é comum para os dois arcos, então ela é exatamente igual. Então, a gente tem que o seno de 3π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, a gente tem que o seno de 3π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Belezinha. E o cosseno? O cosseno não é a medida no eixo x? E a gente tem que essa medida é exatamente igual a essa medida. Porém, nesse quadrante, o cosseno, ele é positivo. Nosso quadrante, o sinal do nosso cosseno é positivo. E no segundo quadrante, o sinal do nosso cosseno é negativo. Ou seja, o cosseno de 3π sobre 4 é igual... Deixa eu apagar aqui, porque eu odeio esse negócio feio aqui que fica. Beleza. Então, a gente tem que o cosseno de 3π sobre 4, que tem a mesma medida aqui, ele apenas vai ser menos o cosseno de 3π sobre 4. Por quê? Porque no nosso segundo quadrante, o nosso cosseno é negativo, ok? Então, a gente tem que cosseno de 3π sobre 4 é igual a menos... Opa, aqui não é 3π sobre 4, não. Aqui é π sobre 4. Aí. Então, a gente sabe que o cosseno de 3π sobre 4 é igual a menos o cosseno de π sobre 4, por conta dessa medida aqui, ser igual. Mas o cosseno de π sobre 4, ele é negativo no segundo quadrante. Então, ele vai ser menos o cosseno de π sobre 4. E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, cosseno de 3π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, a gente sabe que o nosso simétrico ao arco de π sobre 4, ele tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, seno de 3π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 3π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, isso a gente fez para o nosso primeiro simétrico lá, o nosso simétrico com relação ao eixo y. Então, vamos fazer agora o nosso simétrico com relação à origem, né? Esse nosso simétrico aqui. Nosso simétrico com relação à origem, que é o arco de 5π sobre 4 de 225 graus. Ok, então vamos lá, vamos colocar ele aqui. Eu tenho que virar, porque senão não dou conta de fazer
reto negócio. Então, o nosso arco tá aqui, 5π/4, e vamos traçar os nossos paralelos aos eixos aqui para determinar a medida do seno e do cosseno. Aqui e aqui. Ok? Então, aqui a gente tem o cosseno de π/4 e aqui a gente tem o seno de π/4. Essa medida aqui para os dois. Ok. Além disso, como eles são simétricos, essa medida é igual a essa medida e essa medida é igual a essa medida. Ok? Porém, a gente pode perceber que aqui essa medida é a mesma, porém, ela tem o sinal invertido, né? Porque essa parte tá na parte negativa do eixo Y e essa parte aqui também tá na parte negativa do eixo X. Então, a gente tem que o seno de 5π/4 é igual a menos o seno de π/4. E o mesmo acontece para o cosseno. O cosseno de 5π/4, essa medida, é menos o cosseno de π/4. Então, vamos lá. O seno de 5π/4 é igual a menos o seno de π/4. E o cosseno de 5π/4, essa medida, ela é a mesma, porém com sinal invertido. Ela é menos cosseno de π/4. Necessariamente por quê? O cosseno no terceiro quadrante é negativo e o seno no terceiro quadrante também é negativo. Então, por isso que o seno e o cosseno do nosso arco que está no terceiro quadrante, ele vai ser um valor negativo, ok? Então, a gente já sabe quanto vale o seno de π/4, como ele é negativo, né, nesse seno aqui, a gente diz que seno de 5π/4 é menos raiz de 2/2, sabendo que raiz de 2/2 é seno de π/4, que foi o que foi dado no nosso enunciado aqui, ok? E o nosso cosseno de 5π/4 é igual a menos cosseno de π/4, que é a raiz de 2/2. Ok? Então, a gente encontrou o seno de 5π/4 e o cosseno de 5π/4, utilizando apenas esses valores para o arco simétrico deles de π/4. Ok? Então, vamos calcular o nosso último simétrico, que é o simétrico que está no nosso quarto quadrante, tá? Então, vamos fazer isso um pouquinho mais rápido. Vamos determinar o simétrico dele. Determinei o simétrico aqui. E vamos calcular. Esse simétrico é o 7π/4. Vamos levar esses valores para a gente determinar o valor do seno e do cosseno. Então, a gente sabe que essa medida é o cosseno de π/4 e essa medida é o seno de π/4. Além disso, a gente está vendo que o cosseno de π/4 coincide com o cosseno de 7π/4. Tá vendo? E o seno de π/4 tem a mesma medida, porém com sinais opostos do seno de 7π/4. Porque aqui a gente tem a mesma medida, porém, essa medida está na parte positiva do eixo Y e essa medida está na parte negativa do eixo Y. Ou seja, o seno de 7π/4 é igual a menos seno de π/4, necessariamente por quê? Olha o sinal do nosso seno no quarto quadrante. Ele é negativo, certo? E o nosso cosseno de 7π/4 é exatamente igual... Opa, hoje eu tô usando esse corretivo, hein? É necessariamente igual ao cosseno de π/4. Porque eles coincidem aqui. Ou seja, seno de 7π/4
é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 7π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? Agora, vamos ver uma coisinha aqui, ó. Vamos colocar todos os nossos simétricos aqui. Vou organizar aqui para ficar bonitinho. Todos os nossos simétricos e o enunciado. Ok. Então, beleza. A gente tem aqui que a gente sabe quanto vale seno e cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 tá entre o nosso... tá no nosso primeiro quadrante, certo? Ele tá no nosso primeiro quadrante. Dá pra ver em todos aqui que ele tá no primeiro quadrante. E a gente sabe que no primeiro quadrante, a gente tem que o cosseno e o seno são positivos, certo? Então, a medida de cosseno e seno de π sobre 4 é positiva, ok? Agora, vamos pro segundo quadrante. O nosso arco no segundo quadrante é o arco de 3π sobre 4. Vocês estão notando que o seno dele é positivo e o cosseno dele é negativo? Por quê? Ó, o nosso seno no segundo quadrante é positivo, o nosso cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, ele tem exatamente o mesmo valor do simétrico dele, porém, com os sinais, respectivamente, do quadrante dele. Então, para seno ele é positivo, e para cosseno ele é negativo. Ok? Beleza, já vimos esse. Agora, pro terceiro quadrante. Seria esse nosso simétrico aqui. Pro terceiro quadrante, vocês estão vendo que o seno e o cosseno dele são valores negativos. Olha aqui. O seno no terceiro quadrante é negativo e o cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, ele tem o valor do seu simétrico, no caso de π sobre 4, porém com os sinais respectivos de cada um do seno e do cosseno, que no caso, os dois são negativos, ok? Agora, para o nosso último quadrante, nosso quarto quadrante. A gente pode ver aqui que o seno é negativo e o cosseno é positivo. E olha aqui, os sinais do nosso quadrante. O seno é negativo no quarto quadrante e o cosseno é positivo. Então, o nosso arco, no nosso quarto quadrante, ele tem o mesmo valor do seu simétrico, porém, ele vai obedecer o sinal do quadrante em que ele se situa. Se ele está no quarto quadrante, o seno dele é negativo, e o cosseno dele é positivo. Ok? Então, a gente tem essas determinações, sempre lembrar desse sinalzinho aqui, e da forma como a gente calcula a simetria, tá? Que isso vai ser muito importante a partir de agora. Então, a gente pode calcular os simétricos dessa forma e sempre lembrar dos sinais do seno e do cosseno. Certo, gente? Então, é essa parte sobre seno e cosseno com a nossa circunferência trigonométrica. E até a próxima aula. Tchau, gente!